é incorreto, exceto. É incorreto, exceto? O que é isso? Letra A, elas têm, elas intervêm, elas vêm ou elas têm? Quero ver se você acerta esta questão. Os verbos ter e os verbos ter e vir, nós temos que tomar um cuidado muito grande com esses verbos, tá? Esses verbos aqui, ó, ter, né? E o verbo vir. Agora, muito cuidado, é o verbo vir, né? De vir, não é de ver, não. E em alguns contextos, você também utiliza vir para ver. Exemplo, se for no futuro do subjuntivo, né? Se eu disser assim, ó, se eu vir, né? Não é se eu ver. Enquanto for futuro, no subjuntivo, o verbo ver você conjuga como vir. Belezinha. Mas não é este o assunto de hoje. Esses dois verbos, né? As regras de acentuação para estes verbos, elas não mudaram em relação à nova ortografia. A regra é muito simples, né? Mas, assim, mesmo a regra sendo muito simples, eu tenho percebido assim que a galera tem errado muito esse tipo de questão em provas de concursos públicos, então é muito importante você ficar atento aos detalhes. Por exemplo, você vai guardar o seguinte: normalmente, tá? Estes verbos na terceira pessoa, ele ou eles, se elas podem, esses verbos podem estar ou no plural ou no singular. E quando esses verbos estiverem no plural, eles vão receber o acento circunflexo. Quando eles estiverem no singular, eles não vão receber, tá? E também no sujeito composto. A regra é assim, olha. Por exemplo, se eu falar assim, ó, elas têm. Então eu te pergunto, o sujeito aqui é elas, concorda comigo? Então eu te pergunto, elas está no singular ou está no plural? Elas está no plural. Então, se o sujeito é elas e esse sujeito estiver no plural, logo, obrigatoriamente, nós temos que colocar o acento circunflexo aqui, beleza? Só que tem um outro detalhe. Antes de eu continuar aqui, dê uma olhadinha na pergunta. Aqui está assim, ó. É incorreto, exceto. Porque eu já falei isso muitas vezes em minhas lives, já falei isso muitas vezes em minhas jornadas de concurseiro e que eu ministro aqui para a galera, né? Quando você vir duas palavras negativas na pergunta, filhão, mas tem que ser na pergunta, não é nas alternativas. Estas duas palavras negativas, elas conduzem a um resultado positivo. Por exemplo, a palavra incorreto é, por natureza, uma palavra negativa. A palavra exceto, por natureza, ela é uma palavra negativa. Então, quando você vir duas palavras negativas na pergunta, você tem que multiplicar. Lembra daquela regrinha da matemática? Na multiplicação, menos vezes menos é igual a mais? Olha que legal. Eu vou aplicar a mesma regra matemática para entender que menos vezes menos é igual a mais, logo eu marco a correta. Eu marco a positiva, percebeu? Então, se aqui não tem um acento, então esta informação ela está negativa. E eu estou buscando a positiva, por quê? Porque há duas palavras negativas na pergunta. E um detalhe muito importante: muitas pessoas nos dias de hoje, elas têm, mesmo assim concurseiros, pessoas muito preparadas, sabe? Elas têm sido reprovadas em concursos públicos, não só pelo fato de não conhecer esses detalhes pequenos que as bancas cobram como acentuação gráfica, mas também as dicas de provas, né? Que quando você vir duas palavras negativas na proposição, você multiplica uma pela outra e marca a positiva, porque menos vezes menos igual a mais. Logo, a letra A, ela está fora. Falta um acento. Eu quero marcar a correta. Aí vem aqui, ó. Elas intervêm. Opa, espera aí, deixa eu entender. Aqui eu estou com um acento na palavra intervém. E aí vem um detalhe. Eu posso até entender, né, filhão, que o verbo ter e o verbo vir, quando o sujeito for plural, ele vai para o plural, o verbo também, e o que vai pluralizar o verbo é o acento circunflexo. Plural ou sujeito composto, né? Maria e João vêm também com acento circunflexo. Mas aí vem aqui. Tem alguma regra para o verbo intervém? Esse é o detalhe. Será que eu vou ter que guardar, decorar uma regrinha para o verbo intervém também?
Porque é o seguinte, do verbo ter e o verbo vir, eu já entendi. Mas se você perceber, a palavra intervém, ela é uma palavra oxítona. E as oxítonas terminadas em, elas recebem acento. Então, espera aí, onde está o erro? Porque se eu estou marcando a positiva, porque menos vezes menos é igual a mais, por que eu não vou marcar B de bola, sendo que aqui tem um acento? É muito interessante. Olha só, isso aqui é uma arma, é uma ferramenta que tem despencado em provas, e não é concurso simples, não. É concurso em nível federal, é provas da CESP, SEBRASP, é FGV tem utilizado, já vi Fundep utilizar não sei quantas vezes, né? FCC, já vi praticamente todas as bancas cobrarem um tipo de questão com esse verbo aqui, intervir. Na verdade, a regra é, o verbo intervir, ele é um derivado do verbo vir. Então, a regra é a seguinte, para os verbos ter e os verbos vir, a regra é esta que eu já falei para vocês. Mas para os derivados dos verbos ter e vir, a regra muda um pouquinho. A regra é a seguinte, se o sujeito estiver no singular, o acento ele é agudo. Mas se o sujeito estiver no plural, o acento é circunflexo. Olha só. Cara, mas desculpa a expressão, tá? Mas que covardia é essa que a língua portuguesa faz conosco, né? Eu tenho que entender que o verbo ter e o verbo vir, o sujeito vai ser, se estiver no plural ou composto, então é plural, tem que colocar um chapeuzinho do vovô independentemente. Mas ainda disso tem que entender que os derivados dos verbos ter e vir, se o sujeito for simples, singular, eu tenho que colocar um porrete, que é o agudo. E se o sujeito for plural ou composto, eu coloco um chapéu. Percebeu? Não tem jeito, cara. Você tem que entender isso. Eu não sei quantas vezes já falei para a galera, já perdi as contas. Porque às vezes a pessoa despreza uma única live de um assunto que eu estou abordando aqui, que poderá ser tema da sua próxima prova. E aí? Então tem que pegar a visão, não tem conversa. Aqui, elas vêm errado. Por quê? Porque aqui, ó, para o verbo ter e vir, o plural não é agudo, é circunflexo. Então, aqui está errado. Tem um acento? Tem que ter acento, mas é circunflexo e não acento agudo. Então, elas têm, está correto. A correta é, vá para a letra D de dado.